Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Érico de Sá, esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Esse material eu preparei para você que quer comprar o seu primeiro flash. Você está pensando em investir em um novo equipamento, quer começar a trabalhar com o flash ou quer aumentar as suas possibilidades de uso, quer comprar um flash adicional e não sabe qual modelo você vai escolher. Eu vou mostrar aqui os tipos de equipamento que você pode encontrar no mercado e os seus prós e contras. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou patrocinado por nenhuma marca. No entanto, como eu também trabalho com fotografia, eu vou compartilhar aqui um pouco da minha experiência e o que me ajudou a decidir por esse ou aquele modelo. Eu também não vou indicar aqui lojas onde você vai comprar o seu equipamento, mesmo porque eu também não tenho patrocínio de loja alguma, mas eu vou mostrar aqui para você os prós e contras de cada modelo. É claro que não existe um modelo universal que atende todo mundo perfeitamente bem, mas você vai definir aí o seu estilo de fotografia, qual que é a sua necessidade, e com essas informações você vai ser capaz de escolher o modelo que te atende melhor. Então eu separei aqui, fiz um mapa mental e eu consegui classificar os flashes em 3 categorias, né? Os flashes de estúdio, os modelos Speedlight e também os modelos especiais. Nós vamos falar aqui sobre cada um deles, eles também têm as suas subdivisões. Então nós vamos comentar a respeito de cada um desses modelos, vou apresentar alguns exemplos de marcas e tudo mais para que você possa conhecer melhor as características de cada uma dessas categorias. Então vamos começar aqui pelo flash de estúdio. A gente pode dividir em 2 categorias, né? O flash compacto e o tocha, né? Qual que é a diferença? Então o flash compacto, deixa eu fechar aqui para a gente falar cada item por vez aqui. Muito bem. O flash compacto ele tem driver e flash no mesmo invólucro, ou seja, no único equipamento, um único volume, você vai ter ali o driver que controla o disparo da lâmpada, né? E o flash que é a lâmpada propriamente dita que vai iluminar a cena. A alimentação pode ser a bateria. Coloquei aqui como exemplo o AD200 da Godox, tem o AD300, alguns outros modelos aí que tem alimentação por bateria, e a maioria é da rede elétrica, né? Tem os flashes da Mako, que são muito usados aqui no Brasil, os flashes ATEC, tem os flashes Godox como o SK400. Para referência, eu separei aqui uma imagem para você ver. Por exemplo, aqui temos esse modelo aqui, ó. É o SK300, inclusive tem review dele aqui no canal. Eu tenho um modelo desse aqui, tá? Porque é uma única peça. Então a única conexão externa que ele tem é com a rede elétrica, né? Tem uma tomada de fonte de PC aqui, você liga na rede elétrica e ele já está funcionando, tá? Então esse é um modelo de flash compacto, flash de estúdio compacto, né? O AD200 ele é um Speedlight bombado, né? Vamos dizer assim, ele tem uma durabilidade maior do que um Speedlight. Quais são as características de um bom flash de estúdio, né? O tempo de reciclagem é mais rápido e constante, né? Esse tempo de reciclagem também depende muito do modelo, tá? Se você comprar um modelo mais antigo, talvez ele tenha um tempo de reciclagem até maior do que de um Speedlight moderno, tá? Mas pelo menos ele é constante, porque o Speedlight, eu vou falar mais tarde aqui, mas ele depende muito da condição da bateria ou da pilha que você está usando. Como o flash de estúdio ele é alimentado pela rede elétrica, então você não tem queda de energia ao longo do tempo. Então você consegue usar continuamente, fazer vários disparos e o tempo de reciclagem vai se mantendo constante. Não vai perdendo eficiência com o tempo, né, à medida que você vai gastando a bateria. Os modos de disparo externo, né, pode ser via rádio trigger, rádio controlador ou fotocélula. Para você que não sabe a diferença, o que é um rádio trigger e um rádio controlador, parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? O rádio trigger ele vai enviar apenas o sinal de disparo sincronizado com a sua câmera. Você aperta o botão do disparador, ele vai enviar um sinal e o flash vai disparar. Em qual configuração ele vai disparar, você tem que ir lá no flash e ajustar. Você tem que ter os botões de controle de carga ali que você vai usar. Você vai definir uma carga e ele vai disparar na carga que você escolheu. Já o rádio controlador, ele é diferente porque você consegue controlar o seu flash
pela câmera, né? Ou pelo menu do próprio rádio controlador. Então você não precisa ir até o rádio, melhor dizendo, você não precisa ir até o flash para fazer a sua configuração. Você faz isso de onde você está, seja pelo menu da câmera ou pelo menu do rádio controlador que você está usando. Tá? Então tem alguns modelos que você tem um receptor de rádio que você liga no flash, e alguns modelos já tem o rádio embutido, tá? Então, por exemplo, os flashes da Godox, o SK300, SK400 e outros modelos, eles já são compatíveis com os rádios da série X. Então você tem, por exemplo, o X1, o X2, o X Pro. Então, pelo próprio rádio ali em cima da câmera mesmo, você já seleciona a carga do flash, tá? Outros modelos, como o FT, acho que é o FT2, alguma coisa assim, você já precisa ir até o flash e configurar, porque ele só vai fazer o disparo sincronizado, tá? E o disparo via fotocélula, tá? Você pode utilizar num segundo flash, por exemplo. Então você tem o primeiro flash é controlado por um rádio controlador, que você controla a partir da câmera, e o segundo flash pode não ter o receptor de rádio embutido, você vai utilizar a fotocélula, né? Se um flash disparar, o outro dispara junto também, mas aí você também vai ter que fazer o controle manual, tá? Ou você pode, por exemplo, ter um speed light em cima da câmera, né? Você joga o flash para cima e os outros flashes ali vão responder pela fotocélula também, tá? É outra forma de você fazer o disparo externo. É claro que o flash de estúdio não dispara em cima da câmera, né? Você viu o tamanho que ele tem, o peso, não dá para você montar um flash desse em cima da câmera, para isso que tem o speed light, que nós vamos falar mais tarde. Os modificadores de luz que você vai usar, é muito importante você definir o tipo de encaixe que você tem. Então você tem os mais usados, pelo menos aqui no Brasil, são o padrão Bowens e o padrão ATEC. Tem também o Hensel, outros modelos aí são menos usados, tá? Mas é importante na hora de você selecionar o modificador de luz que você vai usar, definir o tipo de encaixe que ele tem. Por exemplo, né, os flashes de estúdio da Godox, eles têm um encaixe Bowens. Então, toda vez que você for comprar um acessório, eu coloquei aqui como exemplo, né, o Raze, Strip Light, uma panela, um build dish, alguma coisa do tipo, você tem que selecionar o que tenha o encaixe Bowens, tá? Porque se você não fizer isso, você vai acabar caindo na armadilha de usar adaptadores. Aí vai virar um Frankenstein, né? Que você tem que colocar um adaptador para depois colocar o seu acessório. Então, se você já comprar o seu flash com o padrão correto, você consegue utilizar os seus acessórios em todos os seus flashes, né? Então é muito mais simples de você trabalhar. Então tem gente que eu já vi que compra marcas diferentes de flash, depois não consegue usar em conjunto porque o encaixe do acessório é diferente, né? Então você vai usar uma panela que serve num flash, mas não serve no outro, ou um Raze, um softbox que cada um tem o seu, você não consegue fazer o intercâmbio entre eles, né? Então é muito importante você entender também o padrão do encaixe do seu acessório. Então se você, por exemplo, já tem um flash hoje que tem um encaixe ATEC, por exemplo, o seu segundo flash você vai ter que comprar um que tem um encaixe ATEC também, porque aí você vai ter a intercambiabilidade ali entre os acessórios. A mesma coisa o encaixe Bowens, né? Então se você vai comprar o seu primeiro flash, você selecionou um ali com encaixe Bowens. Então dali para frente, durante toda a sua vida, você vai comprar outros flashes e outros acessórios que também usam encaixe Bowens, tá? Outra característica do flash de estúdio é a luz de modelagem, né? Então a luz de modelagem ela serve para duas coisas, né? Ela serve para auxiliar no foco, já que dentro do estúdio a ideia é você ter um controle melhor da luz, então você não tem muita luz contínua, né? Luz natural externa, então você usa a luz de modelagem para iluminar o seu modelo, a sua cena ali, para que você consiga fazer o foco. E ele também te dá uma previsão de como que a luz vai se distribuir na sua cena antes de você fotografar. Isso já foi muito mais importante, por exemplo, na época da fotografia de filme, né? Porque você tinha que fotografar o filme inteiro, mandar revelar para depois ver como é que ficou a foto. Então, com a luz de modelagem, o fotógrafo já tinha condição de pré-visualizar como que a foto ia sair, né? Que é uma luz contínua, uma lâmpada incandescente que vai iluminar a cena, tá? Tem até uma outra foto aqui que eu separei. Essa daqui. Olha só, então aqui, esse anel externo aqui é o bulbo
que faz o disparo, né? Faz a emissão da luz propriamente dita. E essa outra lâmpada que se projeta na frente aqui é uma luz incandescente. Então essa aqui é a luz de modelagem e esse é o bulbo do flash, tá? Ele pode ser usado em conjunto com a luz de modelagem ou não. Ela vai interferir na cena? Pode ser que interfira dependendo da velocidade do obturador que você usa, né? Porque a velocidade do obturador sempre capta mais luz contínua. Ou você pode deixar ela desligada, ou pode programar para ela apagar na hora de fazer a foto também. Também é possível você fazer isso, tá? Mas são duas lâmpadas. Então é o flash que ilumina na hora do disparo e a luz de modelagem que vai te dar tanto a prévia como também auxiliar no foco, tá? Então, essa é a característica do flash de estúdio. Geralmente ele tem um número guia mais alto, né? Tem uma distribuição melhor da luz, né? Uma distribuição mais homogênea. Só que ele tem, às vezes, a desvantagem de você não poder fracionar muito a carga, tá? Principalmente os modelos mais antigos. Por exemplo, você tem lá a carga completa e meia carga só. Ou os outros modelos tem, por exemplo, eu já vi carga completa, meia carga, 1/4 de carga. O SK300 que eu uso, ele vai até 1/16 só. Você vai fracionando, né? Carga cheia, 1:1, meia carga, 1/4, 1/8 e 1/16. Aí acabou. Então, alguns têm a possibilidade de você ajustar a carga em décimos, outros você só consegue ajustar em um EV inteiro, tá? Então tem essas possibilidades aí para você avaliar. Tá? Outro tipo de flash de estúdio é o tocha. Tá? Qual que é a diferença? Ele tem o driver e a tocha separados. Tá? Vou mostrar aqui para você uma imagem de um conjunto de tocha da Mako, muito vendido aqui no Brasil. Tá, então aqui você tem o driver ou o gerador, né? Então aqui está todo o controle eletrônico, o circuito de potência. Aí você tem o cabo que você vai ligar a tocha separado. Então a tocha só recebe o sinal pelo cabo que está ligado no driver. Qual que é a vantagem de você ter um sistema desse, né? Vamos avaliar aqui no mapa mental. Então, olha lá, você tem um único driver para controlar mais de uma tocha. Então, às vezes você compra um gerador, você coloca 2, 4 ou 8 tochas lá. Então, tem modelo da Mako, da Tech, da Electron, Profoto, Broncolor, aí dependendo do tipo, né? É lógico que são muito caros isso daqui. Não é para quem está começando, tá? É para quem já tem uma alta demanda de trabalho, porque o investimento é altíssimo, tá? Ele funciona pela rede elétrica, então você tem um único gerador para controlar 4 flashes, então o consumo de energia é muito alto, não tem bateria que dê conta de abastecer tudo isso. E ele trabalha com tempo de reciclagem muito rápido, tá? Então você consegue fotografar continuamente, assim, menos de um segundo você já vai tirando fotos em sequência. Eu já vi o Carl Taylor, um fotógrafo internacional, tem um canal dele no YouTube que ele coloca a câmera no modo contínuo, né? Tem uma Nikon lá, dispara lá 14 fotos por segundo e o flash segura todas as fotos, né? Porque ele consegue manter, né? Tem uma alta capacidade de carga, né? E também você consegue fazer a fração da carga em mais divisões. Você coloca lá um 128, um 256, você pode ir mudando a carga, né? Porque com uma carga mais baixa você tem o efeito de congelar o movimento mais rápido, né? Então, o pessoal que faz a fotografia de splash, por exemplo, né? Você precisa do flash com um tempo de disparo muito curto, né? Porque aí quanto menor o tempo de disparo, mais ele congela o movimento. Tá? Então, esse tipo de flash ajuda nesse sentido. Algumas aplicações de uso de flash de estúdio, né? Você vai fazer retratos em estúdio, catálogo de moda, todo tipo de fotografia de moda, com maquiagem, roupas, acessórios, ou produtos grandes, né? Que você precisa de uma área iluminada maior, já que o flash de estúdio ele tem uma iluminação mais homogênea, né? Então ele dispara a luz dele e tem uma área de cobertura muito maior. Então essas são as características de você usar o flash de estúdio. Já a segunda categoria é o Speedlight, né? O Speedlight que é o mais usado, é o mais acessível, né? Por ser bem mais barato que um flash de estúdio, tá? Então eu dividi em duas opções aqui, né? Os flashes de marca e o flash paralelo. Qual que é a diferença, né? O flash de marca é aquele que é fabricado pelo mesmo fabricante da sua câmera, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, flash da Canon, você tem 430x2, 580x2, 600xRT.
Flash da Nikon, SB700, SB900, SB5000. Flash da Sony, HVL, F43, F60. Então são modelos que o próprio fabricante da câmera fornece junto, né, faz o flash também. A vantagem é que você tem uma compatibilidade perfeita entre os dois, tá? Então você, por exemplo, se você tem uma câmera da Canon, você compra um flash da Canon, como por exemplo o 600 RT, você vai ter todas as funções ali perfeitamente compatíveis com a sua câmera. Então, controle do zoom, modo TTL, temperatura de cor, né? Tudo isso é usado diretamente com o flash. Tá? Aí ele também trabalha com, como eu falei aqui, o modo TTL, o modo repetição, né? Que é o modo multi. Todas essas funções aqui eu já falei em outros vídeos aqui no canal, então não vou me aprofundar muito nas funções, né? Você pode olhar os outros vídeos do canal para você entender melhor esses detalhes, tá? O modo de disparo remoto, né? O modo fora da câmera, você pode disparar tanto por fotocélula como por rádio embutido. Alguns modelos têm, né? Por exemplo, os flashes da Canon já vem com o rádio embutido, tá? É só você olhar aqui na nomenclatura do flash, por exemplo, da Canon, ele tem a função RT. Tá? Tudo que é RT é porque ele já tem o rádio embutido. A Nikon tem até um receptor de rádio externo que você coloca no flash assim, mas normalmente ele trabalha só com o modo óptico, né? E a Sony também. Então eu trabalho por fotocélula, rádio embutido, rádio externo. Eu não coloquei aqui também, mas ele também funciona no modo óptico. Vou até colocar aqui, ó. Modo óptico, tá? Que aí você usa um flash na câmera ou o flash pop-up, quando a câmera tem, para disparar o flash externo. Também é possível você utilizar. E ele também funciona como controlador para outros flashes, né? Você pode ter um speedlight na sua câmera como controlador, fazendo a função do rádio, por exemplo, e o outro flash no modo remoto, fora da câmera, né? Para você ter diferentes condições de iluminação ali. Controle do zoom. O que é o zoom, né? Tem o modo automático e o modo manual. O zoom é como você concentra a luz do seu flash, tá? Então o speedlight ele tem essa característica que na frente da lente, na frente da lâmpada ele tem uma lente, tá? Vamos especificar aqui. E aí você consegue movimentar a lâmpada, né? Se ela tá mais para frente você tem uma área de cobertura maior, se ela tá mais atrás você diminui a área de cobertura da iluminação. E aí eles têm esse truque, né, de você, por exemplo, fazer o número guia do flash ser muito alto. Então, por exemplo, você tem um flash lá que tem número guia 60, mas por que ele tem um número guia tão alto? Porque a área de cobertura é muito pequena, né? Você concentra o zoom numa área muito pequena. Às vezes você vai fotografar uma pessoa, você tem muita luz ali no rosto dela e o corpo dela está escuro, porque o flash está concentrando a luz numa área muito, muito estreita, né? Porque aí você consegue ter um número guia alto. É diferente, por exemplo, de um flash de estúdio, né? Que tem aquela lâmpada exposta, né? Por isso que você sempre usa ele com acessórios, mas ela distribui a luz de uma forma muito mais uniforme, né? Numa área muito maior. Eu já fiz a comparação, né, do Speedlight com o flash de estúdio. Dá uma olhada no review que eu fiz do Flash Godox SK300. Aí eu mostro na parede como que é o formato da luz, né? E eu medindo o fotômetro ali, como é que você vai perdendo a luz pela distância, né? À medida que você se afasta do centro, como é que o Speedlight ele perde a luz muito rápido e já o flash de estúdio ele tem uma distribuição mais uniforme. O modo automático é diferente do modo TTL. Também já fiz vídeo aqui no canal, se você não sabe, dá uma olhada lá. Você vai encontrar ali o modo automático do flash. Ele pode calcular a exposição do flash em função do seu diafragma. Então ele tem um sensor de retorno. Ele acende a lâmpada e mede a luz de retorno, né? Ou seja, a luz TTL, a luz que volta refletida pelo objeto. Não é TTL porque não passa pela lente, ele é medido direto no corpo do flash, tá? Que tem o sensor. E aí, quando a intensidade dessa luz atinge o valor equivalente ao diafragma que você escolheu, ele corta o flash, tá? É assim que ele funciona. E também tem o modo de distância. As câmeras Sony tem isso, alguns modelos da Nikon também tem, que é você seleciona a distância de foco e o flash, em função da abertura e do ISO, ele já determina a carga ideal para trabalhar. Então aí você não precisa, por exemplo, fazer compensação de exposição igual você faz no TTL, né?
Por exemplo, uma cena mais clara você compensa para mais, uma cena mais escura você compensa para menos, porque ele está medindo não a luz que retorna, né? O flash TTL ele faz o pré-flash, ele dispara, mede o retorno e depois calcula a exposição. Então ele dá 2 disparos, né? Um disparo para medir e o outro disparo para iluminar. Já no modo automático, né, ele dá o disparo em função da distância que você fez o foco, que a própria lente fornece para a câmera a distância de foco aonde você fez. Então, se você fez o foco a 2 metros, o flash ele vai avaliar o ISO, a abertura e a distância que você está do objeto. Então, se você fez o foco a 2 metros, ele vai disparar mais forte. Se faz o foco mais perto, 1,5 m, 1 metro, por exemplo, ele diminui a carga em função da distância. Então, ele não tem o pré-flash. Tá? Então, esse é o modo automático que só existe nos flashes de marca. Tá? O flash paralelo, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, não tem. E normalmente eles têm alimentação a pilha, né? São 4 pilhas tamanho AA. Aí você pode usar a pilha alcalina de 1,5 V ou a pilha recarregável, que é 1,2 volts, também ele funciona. Ele precisa dessa alimentação para funcionar. O flash paralelo, né, qual que é a diferença? Né? Ele é produzido por empresas que não fazem a câmera. Então, mais conhecidos que tem são o Yongnuo e o Godox, por exemplo. Né? São as 2 marcas mais conhecidas aí de flash paralelo, que eles fazem flashes que são ou o modelo universal ou o modelo dedicado. Qual que é a diferença? Né? O modelo universal, ele só tem um pino de conexão. Eu separei aqui uma foto para a gente ver. A gente vai observar essa imagem aqui, ó. Eu quero que você observe aqui a sapata desse flash, ó. É um modelo EX600 da Yongnuo. E aqui na sapata você tem só um pino aqui no meio, tá? Então essa aqui é a diferença de você ter um flash universal, porque esse pino aqui, ele só faz o disparo. Então se você aperta o botão do disparador, a câmera vai fechar contato. Aqui é o negativo, né? A placa aqui externa é o negativo e esse pino é o positivo, né? Então a câmera fecha o contato entre os dois aqui e a foto acontece, né? O flash dispara junto com o obturador da sua câmera. Você não consegue enviar para esse flash nenhuma outra informação que não seja o sinal de disparo. Então você não tem modo TTL, você não tem modo automático, você não tem controle de zoom, não consegue mudar a temperatura de cor, nada. Ele simplesmente vai disparar junto com a sua câmera, tá? Então, que tipo de aplicação você vai fazer com esse flash? Você vai provavelmente usar em conjunto com outros flashes, tá? Então, por exemplo, uma luz de fundo, uma luz de recorte, uma luz de preenchimento, né? E aí você vai fazer o acionamento dele ou via fotocélula, que é o mais comum, ou com rádio embutido, ou se você tiver também um rádio externo que você coloca na sapata dele. Então você tem o transmissor na câmera e o receptor no flash. O receptor vai enviar o sinal de controle do flash, né? Vai selecionar a carga? Não vai. Ele só vai dar o disparo. Mesma coisa o zoom. Os modelos de flash universal não tem controle de zoom. A câmera, a lâmpada é fixa, né? Tem a lente na frente, mas a lâmpada não se move lá dentro. Não tem um motor de passo ali que faz a lâmpada mover. Você não tem controle de zoom. Tá? Então você não consegue enviar nada para ele, a menos que sejam uns modelos com rádio embutido. O TT600 da Godox ele é assim. Ele já tem o receptor de rádio embutido. Então você consegue pelo menos pela câmera, né, no transmissor, enviar o sinal de controle para ele. Então você pode fazer ele disparar lá meia carga, 1/4 de carga, por aí vai, né? Alguns modelos, tá? O Godox TT500, Yongnuo 560, Godox TT560, tem o Godox TT600, eu lembrei agora, ó. Também tem, opa, deixa eu colocar minúsculo aqui, beleza. Tá, são alguns modelos de flash universal. Que cuidado que você tem que ter aqui. Eu coloquei aqui, ó, não é compatível com alguns modelos de câmera. Verificar a posição dos pinos na sapata. Por exemplo, eu vou pegar aqui um modelo de uma sapata da Sony. Tá? A Sony, o que acontece? A conexão é dentro da sapata aqui, ó. Esse monte de pino aqui.
não vai funcionar nela, tá? Porque não tem como você enviar o sinal aqui por esses pinos que o controle está aqui. Fisicamente, a sapata ela encaixa, tá? Porque a medida da sapata aqui ela é universal, mas a posição dos pinos muda, tá? Um outro exemplo são as câmeras da Canon, que não tem mais o pino central. Tá? Eu não coloquei a foto aqui, mas tem alguns modelos de câmera da Canon que eles tiraram o pino central. Então esse flash não vai funcionar. E já aconteceu, eu tive casos aí de inscritos aqui no canal colocaram no comentário que comprou um flash e não funciona na câmera. Por quê? A câmera não tem o pino central. E a única forma de você enviar sinal para esse flash é pelo pino central. Então não tem por onde passar o sinal ali. Então não vai funcionar. Você precisa tomar cuidado nesse sentido para saber se a sua câmera tem esse pino, se ele é funcional mesmo, tá? Para você poder usar esse tipo de flash. Apesar é muito tentador você comprar um flash desse porque ele é muito barato. E por que ele é muito barato? Porque ele tem menos funções, a construção dele é mais simples, ele usa materiais mais baratos, enfim. Então você não consegue ter muitos recursos à sua disposição ali. Tá? Então, se você tem uma câmera da Canon, desses modelos mais modernos que não tem o pino central, esse flash não serve. Tá? Você não vai conseguir utilizar. Tá? E outra coisa muito importante que você precisa levar em conta se você quer usar um flash universal é você ter o domínio da fotometria manual. Tá? O que é fotometria manual? Você pode usar tabela de número guia, sistema de zonas, flash meter ou qualquer outro método que inventarem por aí. Até mesmo o método de tentativa e erro, né? Você vai fotografando até acertar. Todos esses métodos eu também já falei aqui no canal. Se você é novo por aqui, dá uma olhada nas playlists que eu tenho aqui que eu mostro cada um deles, tá? Aí você consegue calcular a exposição para fazer a fotometria manual. É difícil de fazer? Não é. Tá? Se você pegar o jeito, em pouco tempo você consegue trabalhar tranquilamente. Mas é uma coisa que você precisa se dedicar, você precisa estudar, tem que fazer alguns cálculos, né? Você tem que ter algum esforço ali para você conseguir ter um bom resultado, tá? Então, se você é do tipo que não gosta de fazer conta, talvez esse flash não seja o ideal para você. A mesma coisa com relação ao flash emitter, né? Porque nem todo mundo tem o flash emitter. Tem gente que não usa, prefere não comprar, porque é um acessório caro realmente, tá? Tem um custo elevado, mas ele ajuda bastante. Por exemplo, no flash de estúdio, é praticamente obrigatório você ter um flash emitter, tá? Porque dificilmente você vai conseguir acertar a exposição logo de cara, principalmente se você está fazendo esquemas de iluminação mais complexos, né? Com múltiplos flashes. Então aí talvez você tenha que apelar por flash emitter, ou usar o sistema de zonas, que é um truquezinho que eu também mostrei aqui já no canal, para você poder encontrar a fotometria correta ali, tá? Então, você precisa dominar a fotometria manual, tá? Tem muitos vídeos aqui no canal que vão te ajudar nesse sentido, e você vai conseguir usar um flash como esse. Mas se você está começando agora, não tem nem ideia do que eu estou falando, talvez seria melhor você estudar um pouquinho mais, né, antes de você investir no equipamento como esse. Vamos falar agora do flash dedicado. O que é o flash dedicado? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Esse vídeo, apesar de ser gravado, eu estou fazendo ele num formato ao vivo, né? Então não estou fazendo corte, edição e nada, né? Também, nesse caso, são flashes paralelos, ou seja, não é feito pelo fabricante da câmera, mas aí o fabricante de terceiros, né? Ele faz uma engenharia reversa no flash de marca para poder ter a versão dele. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o flash Godox TT685. Aí ele tem a versão final N para Nikon, versão final C para Canon, versão final S para Sony, versão final F para Fuji. Não sei se tem outros modelos, mas essas 4 marcas aqui são mais usadas. Tá? Acho que tem Pentax também, se não me engano. Também usa, ele também tem um modelo dedicado. Então, por exemplo, se você tem uma câmera Nikon, qual flash você vai comprar? Você vai comprar o Canon? De jeito nenhum, tá? Porque não vai funcionar. O fabricante não quer que você use o flash de outra marca na câmera dele. Então você vai comprar o flash final N para a câmera Nikon. A mesma coisa, você tem uma câmera Canon, qual que você vai comprar? Você vai comprar o Sony? De jeito nenhum, você vai comprar o Canon também.
para ser compatível com a sua câmera. Então ele simula o flash de marca. Ele tem quase as mesmas funções do flash de marca. Funciona bem parecido, não é idêntico, não é igual, não vai ter o mesmo nível de performance, mas vai funcionar. Tá? Eu já vi casos reais aqui de alunos meus ou inscritos aqui do canal que relataram que comprou o flash paralelo dedicado para outra marca de câmera e estava querendo que funcionasse. Ah, mas o meu flash não funciona na minha câmera. Eu fui ver, a pessoa tem a câmera Nikon e comprou o flash da Canon. Aí não dá, né, meu amigo? Tem como funcionar. Então você precisa tomar esse cuidado, prestar atenção nesse detalhe. Então o flash paralelo, né, de outras marcas aqui, eu citei aqui o modelo da Canon, mas também serve para Yongnuo, mesma coisa, ele tem a mesma linha também. Então compra o flash paralelo dedicado para a sua marca de câmera. Outra coisa muito importante que eu quero deixar claro aqui, não faça salada de marcas. Eu já vi gente que, por exemplo, tem o flash da Yongnuo e resolveu comprar o rádio da Godox. Não vai funcionar. Ah, mas é tudo para Canon, é tudo para Nikon. Não funciona. Tá? Porque são marcas concorrentes. Eles não querem que o equipamento dele funcione com um equipamento de outra marca. Eles querem que você seja fiel à marca deles. Tá? Isso sempre foi assim, tanto na indústria automotiva como na indústria de eletrônicos. Tá? Eles colocam bloqueios ali, trabalham com frequências diferentes, tem uma codificação diferente justamente para você não ter essa compatibilidade. Tá? Então por isso que é importante você buscar ter a marca certa para o seu equipamento. Então, se você começou a comprar equipamentos Yongnuo, não tenho nada contra a marca, mas continua na Yongnuo. Não queira comprar o equipamento Godox e achar que vai funcionar. Não funciona, tá? Eu garanto para você. E eu já vi gente perder dinheiro, tá? Investir pesado, comprar equipamento, quebrar a cara porque não funcionou. Este que vos fala é um deles, tá? Eu tinha flash da Yongnuo, comprei um rádio Godox e achei que ia funcionar, quebrei a cara. Eu tive que vender para comprar outro, tá? Então, essa experiência desagradável que eu tive, eu não quero que você tenha, tá? Por isso que eu tô te avisando antes, tá? Então, se você começou com uma marca, por exemplo, eu migrei para Godox. Tudo que eu tenho é da Godox. É flash da Godox, tanto o flash dedicado como o flash de estúdio. O meu rádio transmissor é da Godox. Se eu tiver que comprar um receptor de rádio, vou comprar da Godox também, para não ter dor de cabeça, tá? Também funciona com o modo TTL, né, da mesma forma. Aí tem gente que pergunta, tem ITTL, tem ETTL, TTL2, o que é isso? É a mesma coisa, tá? Isso aqui cada fabricante dá uma nomenclatura diferente porque ele tem uma patente ali no sistema dele, né, o sistema eletrônico, né, o software que controla o equipamento, né? Por isso que tem essa diferença. Mas o funcionamento é igual, tudo TTL do mesmo jeito, tá? O disparo externo também pode ser no modo óptico, pode ser via fotocélula, pode ser via rádio. Por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo como que você consegue disparar o seu flash no modo óptico em todos os modos, tanto com o pop-up da câmera, como com o speedlight em cima da câmera como controlador, tá? Ou disparo via fotocélula. Funciona em determinadas condições, tá? Você não vai, por exemplo, fazer um disparo óptico, um disparo por fotocélula com o seu flash numa área externa, por exemplo, com a luz do sol. Não vai funcionar. Dependendo do tipo de acessório que você tem, que fecha o flash lá dentro, às vezes a luz não chega nele, ele não dispara. Tá? Então tem algumas limitações que já o rádio ele consegue vencer, né? O rádio ele vence parede, qualquer tipo de bloqueio que tem, porque a onda de rádio ela atravessa, né, os obstáculos, né? Já a luz não, se tem um obstáculo entre o flash e o transmissor, a luz não chega nele, ele não dispara, tá? Também tem o modo de repetição, o modo multi, é pouco usado, mas tem também, você dá para fazer algumas coisas criativas em estúdio com ele também. Já fiz vídeo aqui no canal sobre o modo multi, tá? E ele tem compatibilidade com acessórios, eu coloquei aqui até o limite de 80 centímetros, tá? No caso a sombrinha, né, 80 centímetros de diâmetro, o softbox também 80 centímetros. A panela geralmente tem de tamanhos menores, né? Mas também dá para usar o speedlight na panela com um adaptador.
Por que eu coloquei essa limitação aqui de tamanho do acessório, tá? Porque justamente por causa do formato da lente que tem na frente do Speedlight, você tem uma distribuição menos uniforme da luz, né? Se você observar a cabeça do flash Speedlight, ele tem um formato retangular, né? Então, o formato retangular ele vai ter uma distribuição diferente da luz do que a do flash de estúdio, que o bulbo tem um formato circular. Então, a distribuição do flash Speedlight é menos uniforme, tá? Já é uma característica desse tipo de flash. Então, você vai sofrer um pouco mais, né, com o acessório, porque se você usar um acessório muito grande, um acessório lá de 1,20 m, de 1,5 m, lá um octabox de 1,5 m, por exemplo, ele não tem capacidade de distribuir a luz pelo acessório todo, tá? Então fica deficiente a distribuição da luz, tá? Por isso que eu coloquei essa limitação aqui de tamanho do acessório. Se você quer usar acessórios maiores do que 80 centímetros, eu recomendo que você utilize o flash de estúdio. Controle do zoom, né? Mesma coisa, né? Acompanha o comprimento focal do objetivo, isso quando o flash está em cima da câmera. Tá? Então ele faz a leitura do comprimento focal e ajusta já o zoom da lâmpada, ou você pode deixar no modo manual fixo, né? Para você ter a distribuição da luz de acordo com a sua necessidade. E ele também funciona como controlador para outros flashes, tanto no modo rádio como também no modo óptico. Tá? A alimentação dele pode ser por pilhas, né? Pilha recarregável de 1,2 volts ou pilha alcalina de 1,5 V, ou também tem alguns modelos que tem a bateria própria. Pessoalmente, eu prefiro que os modelos a pilha, porque a pilha você encontra em qualquer padaria. Tá? Se você está fazendo um evento ou atendendo um cliente em uma área externa, lógico que recomenda-se que você tenha pilhas extras, né? Você não vai só com as pilhas no flash e não tem nenhuma reserva. Mas se de repente tiver um contratempo ali, o evento durar mais do que você planejou, você não corre o risco de ficar sem pilha, que aí qualquer coisa você manda um assistente lá, pede para alguém arrumar uma pilha para você, que você compra em qualquer lugar e você continua fotografando. Já a bateria, se você tem só a bateria que vem com o flash, você está limitado pela duração dessa bateria, né? Se ela acabar, acabou o ensaio, porque você não tem como colocar outra no lugar. Então, se você optar por um modelo a bateria, compre uma bateria adicional. Então, vá atender o seu cliente, faça os seus trabalhos com uma bateria reserva carregada ali do lado, né? Embora a duração da bateria seja muito maior do que a pilha, mas uma hora ela acaba, tá? Então, é importante que você tenha essa reserva aí para você não ficar na mão e deixar de atender o seu cliente, tá? Outra característica do Speedlight, né? O número guia variável em função do zoom, tá? Então, isso é um truque que o fabricante usa para dizer para você que o seu flash tem um número guia altíssimo, tá? O número guia aumenta à medida que você fecha o zoom, ou seja, você concentra a luz numa área muito pequena, né? Toda a luz do flash naquela área pequena, lógico que vai ter um número guia grande, mas o aproveitamento dessa luz é muito pequeno, porque você vai fotografar uma pessoa de corpo inteiro, você vai ter luz só no rosto dela e o corpo vai ficar no escuro, tá? Então é um truque que o fabricante usa para dizer que tem um número grande aí, mas você precisa tomar cuidado nesse sentido. Tempo de reciclagem maior e variável em função da carga das baterias, tá? Então isso também é um outro caso crítico aí do Speedlight, porque à medida que a bateria vai gastando, seu tempo de reciclagem vai aumentando, né? Principalmente se você trabalha com cargas maiores. Eu recomendo assim que você faça suas configurações para que você mantenha seu Speedlight trabalhando no máximo 1/4 de carga. 1/4 de carga acho que é o suficiente para você ter o balanço ideal entre o tempo de reciclagem e o número de disparos, tá? Se você trabalha, por exemplo, com meia carga total o tempo todo, a sua bateria vai embora rapidinho, tá? E você vai ter um tempo de reciclagem muito mais alto, né? Você faz menos fotos por intervalo de tempo, tá? Porque você tem que esperar o flash recarregar para fazer a próxima foto. Então, 1/4 de carga você ainda consegue ter uma velocidade boa ali de tempo de reciclagem, tá? É lógico que, por exemplo, se a bateria, o flash a bateria, ele tem um tempo de reciclagem mais curto em relação ao flash de pilha, mas tem essa limitação aí de você não conseguir a bateria em qualquer lugar e a pilha vem de qualquer mercadinho, né? Tem essa diferença aí, é o preço que você paga.
tá? Para ter essa praticidade. E é lógico, à medida tanto que a pilha como a bateria elas vão gastando, então o tempo de reciclagem vai esticando, vai ficando cada vez maior. Algumas aplicações do Speedlight, né? Qualquer área de fotojornalismo. O que eu falo de fotojornalismo, né? Eventos sociais é um tipo de fotojornalismo. Casamento, aniversário, eventos religiosos qualquer aí, a gente chama de fotojornalismo, que é um evento social que você está registrando uma ação ali que está acontecendo que você não tem controle, né? Vamos imaginar, por exemplo, ali um casamento. O casamento tem todas as etapas ali que são realizadas e você não está controlando o que está acontecendo ali. Você tem que registrar a coisa que acontece na hora, tá? Então é por isso que chama de fotojornalismo. Ou o ensaio externo, né? É um ensaio planejado, né? Você vai ter uma equipe de produção, modelos, vai ter um cenário, cenografia, figurino, tudo mais. Só que você está fora do estúdio. Às vezes você aluga uma casa, uma chácara, faz um ensaio na rua, num parque, na praia, alguma coisa do tipo, né? É o tipo de ensaio externo que muitas vezes você não tem acesso à rede elétrica, tá? Então você não tem como ligar um flash de estúdio, por exemplo, que funciona na rede elétrica. Você precisa de um equipamento portátil e aí você leva o Speedlight, né, que funciona com pilhas e baterias, tá? É o que a gente chama de locação, né? Às vezes você vai fazer um ensaio dentro de uma locação, o cliente aluga uma casa, por exemplo, para você fazer um ensaio lá dentro da casa. Então, às vezes é mais fácil você levar um equipamento portátil, né, do que você levar o equipamento de estúdio, que é muito mais pesado, maior e tudo mais, tá? E também para fotografia de produtos, né? Produtos pequenos, né? Que pessoa que faz... pode ser, por exemplo, gastronomia, né? Foto de prato de comida, de lanches, coisa nessa área. Produtos de beleza, eletrônicos, produtos pequenos, assim, do tipo que cabe na mão, né? Você consegue fazer também, porque em relação ao produto, o flash acaba sendo grande, tá? Então você consegue utilizar muito bem para fotografia de produtos, né? Joias também, dá para usar o Speedlight, alguma coisa desse tipo, tá? Então essas são as considerações que eu fiz a respeito do Speedlight e temos agora, na última categoria, os modelos especiais, tá? O flash de cabeça redonda, tá? Tem o Godox V1, o Profoto A1, o Yongnuo 650. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para a gente ver, ó. Vou colocar, por exemplo, aqui Godox V1. Pesquisar por imagens. Então, se a gente avaliar, tá aqui, ó. Ele é um Speedlight. Tem um corpo de Speedlight, as funções de Speedlight, a mesma coisa, tá? O display, o teclado aqui, só que ele tem a cabeça redonda. Tá? Então ele meio que contorna o problema do Speedlight tradicional, né? Que ele tem a cabeça retangular. Então ele, usando essa cabeça redonda, é claro que ele não tem o controle do zoom, igual tem o Speedlight, por exemplo, mas ele te dá uma distribuição mais homogênea da luz, tá? Aqui ele funciona a bateria, tá? Ele vem com uma bateria própria que tem todos os acessórios que vem com ele, a bateria, o carregador, a base, cabo para carregamento, os copinhos lá para distribuição de luz, os difusores, tá? Tem vários acessórios aí que você pode utilizar. Então, o fato dele ter cabeça redonda, ele meio que simula um flash de estúdio. Então, ele mescla, né, o que é um Speedlight pela portabilidade, por funcionar a bateria, por ser extremamente compacto, mas ele tem a distribuição da luz uniforme igual a um flash de estúdio, tá? Embora não tenha o mesmo número guia, mas ele tem essa vantagem, tá? Eu não vou dizer que é ruim, não. Eu nunca usei, mas eu já vi reviews aí de pessoal que usou e gostou muito, tá? Então, olha lá, mesmas características do Speedlight, alimentação à bateria e tem uma distribuição da luz mais uniforme, tá? Principais características dele. O flash de cabeça dupla, né? O Twin. Eu separei aqui uma imagem para mostrar para você o que é um flash Twin. Não é esse aqui é outro. Esse aqui, ó. Olha lá, ele tem um controlador e duas cabeças, tá? E, inclusive ele tem esse sistema de anéis aqui que você rosqueia o anel que fixa as lâmpadas
na rosca de filtro da sua lente, tá? Então você tem que selecionar o diâmetro do suporte aqui em função da lente que você está usando, tá? Então você tem que ver qual que é o diâmetro da rosca de filtro para colocar o adaptador aqui. Você rosqueia na frente da sua lente e aí você prende as duas lâmpadas. Então o controlador fica em cima da câmera, na sapata, e a lâmpada fica na frente da lente. São duas lâmpadas aqui. Para que você vai usar isso aqui? Eu separei aqui para a gente ver, ó. Estética facial, cirurgia plástica e odontologia, tá? Mais na área médica mesmo, que você usa bastante isso. Inclusive eu já até indiquei, né, para profissionais da área médica o uso desse flash também. Dentista usa muito isso, tá? Que vai fazer o registro aí do tratamento, de implantes e tudo mais, próteses, eles usam para fazer o registro ali do tratamento, evolução do paciente e tudo mais. E o pessoal que faz fotografia, né, de flores, insetos, né, fotografia macro na natureza, tá? Qualquer fotografia macro, né, que se você gosta de fazer esse tipo de foto, você vai se beneficiar de usar um flash twin, tá? Porque ele joga a luz, né, nos dois sentidos ali, meio que matando as sombras, tá? Então a ideia não é fazer um registro artístico, né, que você tem ali um contraste alto de luz e sombra, não, você tem que ter uma visão clara do que está acontecendo. Você imagina, por exemplo, um dentista que está fazendo uma prótese. Então ele tem que ter uma imagem perfeita ali do paciente ali, onde que ele vai fazer o procedimento, tá? Então não tem que ter sombra, né? Então por isso que você joga a luz pelos dois lados. E tem o ring flash, né? A cabeça anular. Ele tem basicamente a mesma função. Tá? A mesma coisa, ó, o controlador fica na sapata da câmera, aqui é via cabo, e aí tem o anel adaptador que vai depender do diâmetro da rosca de filtro da sua lente, você vai usar o flash anular aqui, tá? Ele é equivalente ao ring light, né? O pessoal que grava vídeo com ring light, né, usa como luz contínua, e essa aqui é o ring light na versão com flash, tá? Para fazer foto. O ring light você geralmente usa para vídeo, tem gente que faz fotos também com celular, né, usando o ring light. Mas você pode fazer com flash também utilizando esse acessório, tá? Aí você pode fazer retratos, fica bem interessante, né, o uso do ring light, mas também você pode utilizar para fotografia macro, por exemplo, né, também da área médica, a mesma coisa, tá? Só a forma de distribuir a luz que é um pouco diferente, tá? Então essas são as considerações. Olha só quanta coisa que a gente viu hoje, né? Sobre modelos de flash, né, para você poder escolher. A gente falou aqui sobre flash de estúdio, falamos sobre speedlight, alguns modelos específicos ali para aplicações bem restritas ali também que dá para você utilizar. Então é todo o universo que se abre aí diante de você. É claro que aí você vai pegar essas informações, vai adaptar para a sua necessidade, os seus objetivos, o estilo de foto que você quer fazer, né, para poder adquirir o equipamento que vai te atender melhor. Tem algumas pegadinhas aqui que você precisa tomar cuidado, principalmente com relação à compatibilidade entre marcas, você selecionar o equipamento compatível com a marca da sua câmera, relação de compatibilidade com acessórios, a gente viu também que é muito importante, que às vezes o acessório precisa encaixar no seu flash, sem necessidade de você utilizar adaptador, que vai te dar muita dor de cabeça. Consideramos também a respeito da fonte de alimentação, né? Se é via rede elétrica, se é a bateria, aonde que é mais prático você usar cada um desses, tá? Então com certeza agora você está munido de informação aqui para tomar as suas decisões. Mas se ainda assim você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né? Talvez eu possa voltar aqui em outro vídeo e continuar explanando o assunto aqui, caso ainda tenha ficado alguma dúvida, podemos falar sobre outros modelos e tudo mais, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, deixa aqui o seu like, não deixe também de compartilhar esse vídeo para que ajude o nosso canal a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.